Como convencer o teu inconsciente a atrair a prosperidade e a abundância. Seja bem-vindo aqui, meu nome é Johnny Dias, sou terapeuta sistêmico e peço aqui que já siga o nosso canal, deixe o seu comentário e compartilhe esse conteúdo. Nós sabemos que 95% das nossas atitudes e dos nossos comportamentos são inconscientes. Então o nosso inconsciente ele é um grande responsável pelos nossos resultados financeiros e também por aquilo que nós experimentamos na nossa vida. Aquilo que nós cocriamos, aquilo que nós realizamos, aquilo que nós conseguimos é, em parte, fundamentado e impulsionado pelo nosso inconsciente. Muitas pessoas querem ficar ricas, muitas pessoas querem ter uma vida tranquila, querem ter uma vida próspera, todos têm esse desejo, mas nem todos se comprometem a querer isso para a sua vida. E talvez você seja um destes ou conheça alguém que realmente também faz esse propósito de querer ser próspero, de querer ser abundante, mas não faz por onde. Então eu vou estar dando aqui para você alguns segredos, algumas práticas que vão te ajudar, que vão ajudar você a fazer com que o teu inconsciente atraia a prosperidade. Algumas posturas muito simples, mas que são fundamentais, até porque quando nós falamos aqui de prosperidade, eu não estou falando aqui somente de uma conta bancária com milhões, mas quando nós falamos de prosperidade, é de uma vida próspera, de uma vida que eu tenha prazer de viver, de uma vida da qual eu tenha prazer de viver a cada dia, que eu levante a cada dia com disposição. Isso que é uma vida próspera. Se uma vida próspera fosse somente dinheiro, todas as pessoas que fossem ricas, que são ricas, viveriam felizes, e nós sabemos que não é essa a realidade. E também se pobreza fosse sinônimo de felicidade, todos os pobres seriam felizes. E nós sabemos que isso não é a realidade. Então eu vou trazer para você aqui algumas dicas que vão ajudar você a reprogramar o teu inconsciente para a prosperidade. E isso, claro, vai refletir na tua vida, vai refletir também na tua trajetória. Bom, uma coisa que eu sempre utilizei na minha vida foi: o que eu posso fazer para um mundo melhor? O que eu posso fazer para contribuir com a vida do outro? Essa deve ser a primeira postura que você deve ter sobre o para que você quer prosperar. Quando você quer prosperar e quer ter uma vida abundante somente para o seu ego, somente para o seu bel prazer, você não consegue prosperar. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas elas estão travadas, porque elas pensam bem assim: eu quero prosperar para eu fazer tal viagem, eu quero prosperar para eu às vezes até mostrar, esfregar na cara de alguém. Quantas pessoas que eu já ouvi dizendo isso? Eu quero prosperar porque eu quero mostrar para fulano, tá vendo que eu consegui. Às vezes as pessoas elas fazem até isso mesmo para provar para os pais, e aí acabam por vezes perdendo a força dos pais. Quantas pessoas que eu já vi bem assim, tá vendo? Agora que eu tô bem, meu pai me dá atenção. Agora que eu tô prosperando, minha mãe fala comigo. Quando eu faço isso, eu perco a força da prosperidade. Eu posso até ter forças para talvez produzir dinheiro, mas produzir dinheiro não é sinônimo de prosperidade, não é sinônimo de abundância. Então esse desejo é um desejo da mente consciente, que está baseada no ego. Então toda vez que eu desejo prosperar para provar para o outro que eu sou capaz, eu perco força, porque eu sempre vou querer mais, eu nunca vou me sentir satisfeito. Então esse é um primeiro caminho que leva a pessoa à derrota, a não ser feliz e a não prosperar. E talvez inconscientemente, como eu disse para você, talvez ela pode até conseguir produzir dinheiro, mas não vai ser feliz. Então o primeiro movimento que eu devo fazer é o porquê e o para que eu quero prosperar. Quando eu coloco a minha prosperidade como um desejo, não só meu, mas como algo que vai beneficiar os outros, eu tenho mais força espiritual. Quando eu coloco o meu desejo de prosperar, não somente como uma necessidade minha pessoal, mas como um benefício de todos que estarão à minha volta, eu tenho mais força. Então, se eu desejo prosperar, por exemplo, sabendo que se eu prosperar, eu vou ter uma vida melhor, eu vou ser uma pessoa melhor e eu vou ajudar mais as pessoas que estão à minha volta, automaticamente eu ganho uma propulsão espiritual maior para prosperar. Se a gente for investigar, a gente vai ver, por exemplo, eu gosto muito do filme do Steve Jobs. Steve Jobs, que fundou uma das empresas mais ricas do mundo, você vai ver
O objetivo dele não era ele enriquecer somente por enriquecer. O objetivo dele era que as pessoas usufruíssem da tecnologia, do computador, tanto que ele até fala, né? As pessoas ainda não sabem que elas precisam de um computador. Elas vão entender, elas vão saber que elas precisam. Então, o objetivo do Steve Jobs estava envolto ao que? Não somente ao enriquecimento de si, mas ele também tinha uma outra segunda postura, que era o quê? O de saber o que ele precisava. Então, quanto que eu preciso, quanto que eu quero prosperar, aquilo que eu quero fazer, o que eu preciso, qual é a quantidade. É muito interessante você assistir o filme do Steve Jobs, que vai trazer para você muitas compreensões acerca disso. Uma segunda postura para ajudar o teu inconsciente a atrair prosperidade. Evitar falar de situações difíceis. Quando você fala somente de coisas difíceis, você atrai coisas difíceis. Semelhante atrai semelhante. Então, se você fala bem assim, nosso Deus, tá tudo muito difícil, as coisas não estão como eram antes, você acaba atraindo mais mentes pessimistas e aí automaticamente você está colocando o teu cérebro somente para focar naquilo que é desafiante, naquilo que é difícil, naquilo que, nossa, tá vendo? Por isso que isso não dá certo. E automaticamente você vai atraindo pessoas com esse mesmo perfil. Compreende? Johnny, mas o que eu faço quando, por exemplo, eu tô com uma pessoa e essa pessoa só fala de coisas difíceis? O que eu faço? Você não vai se aborrecer. Não entre na frequência do outro. Se o outro fala de coisas difíceis, você vai ter que ali naquele momento ouvi-lo, mas não deixe com que aquilo entre no teu campo vibracional, não deixe com que aquilo entre nas tuas emoções. E sempre durante esse momento, quando a pessoa estiver falando das coisas difíceis, você vai fazer a seguinte declaração: eu confio na abundância do universo. Então a pessoa está falando e você está: eu confio na abundância do universo. Eu sei que o universo é abundante. Internamente, até você conseguir ali mesmo se desconectar da pessoa. Uma outra terceira postura que vai ajudar o teu inconsciente a atrair prosperidade. Pensar em possibilidades prósperas. Em possibilidades prósperas. Como assim, Johnny? Pensar em possibilidades prósperas. Pensar em negócios que você poderia montar, em trabalhos que você poderia fazer, em negócios que poderiam surgir para melhorar a vida das pessoas. Quando você tem esses pensamentos, automaticamente você treina o teu cérebro a pensar nas possibilidades. A pensar nas possibilidades, naquilo que te faria bem, naquilo que te deixaria melhor. Então, quando você pensa em ideias de abundância, automaticamente você vai estar treinando o teu cérebro para o quê? Para produzir ali ideias positivas e de prosperidade. Então, dentro dessa terceira postura, ela é muito importante que você faça para que você programe o teu inconsciente para a prosperidade. Porque a palavra, ela tem poder sobre a cocriação. Então, quando você declara, nossa, isso aqui poderia fazer, daria certo, nossa, isso aqui, se alguém fizesse, daria certo. Pensar nas múltiplas possibilidades de afazeres e de tarefas que poderiam te fazer prosperar. Eu me lembro de um momento que eu tive uma grande dificuldade, passei por uma grande crise financeira e o primeiro exercício que na época o consultor me deu, que foi meu coach financeiro, ele me falou bem assim: olha, Johnny, pensa em 10 tipos de renda extra que você poderia fazer, em 10 coisas. Aquilo para mim doeu, porque eu amava muito fazer uma coisa só. E para mim parecia que tinha soado assim, bom, agora eu vou ter que fazer outras coisas diferentes. Mas aquele exercício me trouxe o quê? Quando eu pensei naquelas 10 formas diferentes de fazer dinheiro, automaticamente eu pensei em 10 formas diferentes de fazer o que eu fazia de uma forma diferente para poder prosperar. E aquilo já não trouxe mais dor. Então, pensar em possibilidades, pensar em inúmeras possibilidades daquilo que você poderia fazer para prosperar. Então, que você possa utilizar esses 3 exemplos, essas 3 posturas, para que o teu inconsciente possa ser reprogramado para a prosperidade. Então, deixa aqui o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal, tá bom? Gratidão!